Na pré-história, o ser humano usou a força e os sentidos para criar ferramentas que o ajudaram a realizar as tarefas mais simples, como obter e carregar seu alimento e a sobreviver em seu meio ambiente. Ao longo do tempo, foi desenvolvendo e aperfeiçoando essas ferramentas. A roda é uma das invenções mais significativas da nossa história e o seu primeiro registro remonta aos anos 3500 a.C., na Suméria. Ela possibilitou a realização de tarefas até então impossíveis, como o transporte de carga pesada e do próprio homem, entre muitas outras coisas. No mundo à nossa volta, há inúmeros fenômenos presentes em nosso cotidiano dos quais não nos damos conta. Processos físicos, reações químicas e muito mais. Nesta grande variedade de possibilidades estão a dinâmica, uma das principais áreas da mecânica, e suas tecnologias. Venha participar conosco desta aventura. E o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. Vamos conhecer um pouco mais sobre a dinâmica, uma área da física que estuda a causa dos movimentos. Você vai descobrir como, ao longo dos séculos, pessoas dedicadas aos temas da física desvendaram esse universo e contribuíram de maneira essencial para a evolução do conhecimento científico e tecnológico. No século XVII, Galileu Galilei já havia estudado e citado a lei da inércia, que pouco depois viria a se tornar a primeira lei de Newton da mecânica, que diz: um corpo em repouso continuará em repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele. Da mesma forma, um corpo em movimento permanecerá se movendo com velocidade constante e em linha reta, a menos que uma força externa atue sobre ele. Hoje, sabemos que este estado de inércia, como é chamado, tem a ver com as leis da dinâmica, respeitando o princípio de menor gasto de energia. Assim, uma bola permanecerá imóvel no chão até alguém chutá-la, e um carro quebrado atrapalhará o trânsito até ser empurrado ou rebocado. De forma simples, a inércia seria uma espécie de tendência natural para não mudar, expressa nas coisas. Assim, um objeto, ao ser arremessado, tende a manter seu movimento e sua velocidade constantes até que forças atuantes alterem a sua velocidade ou trajetória. Uma delas é a força gravitacional, que puxa o corpo para baixo em direção ao centro da Terra, e outra é a força de atrito, que se apresenta como resistência do ar, fricção entre duas superfícies e outras possibilidades. O atrito é, por exemplo, a força que a grama do campo e o ar exercem sobre a bola de futebol, reduzindo a sua velocidade, mudando a sua direção até fazê-la parar completamente. Mas é também a razão pela qual o jogador, ao empurrar para trás o chão, se desloca para frente. Uma das consequências da lei da ação e reação, como veremos mais adiante. Vejamos agora a segunda lei de Newton da mecânica. A segunda lei de Newton afirma que a força está diretamente relacionada à modificação da quantidade de movimento de um corpo. A variação da quantidade de movimento, por sua vez, é o produto da massa pela variação da velocidade.
Se considerarmos a massa constante e a velocidade como uma grandeza física que pode variar em intensidade, direção e sentido, isto é, vetorial, chegaremos à formulação da segunda lei de Newton. Como a variação de velocidade está relacionada à aceleração, substituindo-se esta equação na anterior, veremos que a variação da quantidade de movimento é igual ao produto da massa pela aceleração e pelo intervalo de tempo. Reorganizando a equação e comparando-a com a primeira, chegaremos à formulação da segunda lei de Newton. Podemos dizer que uma força resultante não nula, aplicada sobre um corpo, termina produzindo aceleração sobre sua massa. Portanto, a força resultante é a causa da mudança experimentada no movimento de um corpo por lhe imprimir uma aceleração que, por sua vez, pode tanto alterar sua trajetória quanto sua velocidade. Note que esta é uma expressão vetorial, portanto, deve-se levar em conta a intensidade, a direção e o sentido da força aplicada. Como a aceleração é a responsável pela variação da velocidade, corpos movendo-se em MRU não estão sujeitos a uma força resultante e manifestam livremente a sua inércia. Por esse motivo, esse movimento é também chamado de inercial. Sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, este exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Ação e reação são absolutamente iguais em direção e intensidade, mas têm sentidos opostos. E o mais importante, não estão aplicadas no mesmo corpo. Vamos realizar um experimento? Observe a parede e a pessoa que a empurra. Vamos considerar que entre os pés da pessoa e o chão praticamente não exista atrito. Ao empurrar esta parede, a pessoa aplicará sobre ela uma força com determinada intensidade, direção e sentido. O que você acha que acontecerá? Ao aplicar uma força sobre a parede, a mesma reage e empurra a pessoa, segundo prevê a terceira lei de Newton da ação e reação, com uma força de igual intensidade e direção, porém de sentido contrário. Normalmente, a aplicação de uma força demanda um tempo, e é aí que surge outra grandeza dinâmica importante, o impulso. Ele é definido como o produto da força pelo intervalo de tempo de sua duração. Mas, pela segunda lei de Newton, a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Fazendo as substituições adequadas nas equações, chegaremos ao chamado Teorema do Impulso. Este teorema mostra que o impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento do corpo, isto é, o produto da massa pela sua variação de velocidade. Vejamos como isso pode nos ajudar a resolver o problema proposto. Como não há atrito com o chão, a força resultante externa atuante no sistema é nula, produzindo um impulso igualmente nulo. É por isso que a parede não se movimenta e ele recua com velocidade constante em sintonia com a primeira lei de Newton, da inércia. Este movimento somente será alterado se uma nova força resultante atuar sobre os corpos. Uma importante força está presente em nosso dia a dia: a tração. Ela é uma força de contato associada principalmente aos cabos, fios e cordas. Sempre que uma corda estiver esticada, uma tração estará atuando ao longo da mesma. Nas cordas ideais contínuas, o módulo da tração é o mesmo em todos os pontos, independentemente da forma assumida pela corda. As cordas servem, portanto, para transmitir uma força de um ponto a outro de um sistema. A tração está presente nas máquinas industriais, nos carros,
nos aparelhos das academias e em diversas outras aplicações. Nos carros, ela aparece nas correias de transmissão, gerando as rotações de alguns sistemas mecânicos. Já nas máquinas industriais, ela transmite a força e a velocidade entre pontos distintos, produzindo diferentes velocidades de rotação. Isso permite a realização de tarefas de forma controlada e organizada. Nas academias, também é muito comum encontrarmos equipamentos que funcionam baseados na tração de cabos e cordas. As situações mecânicas que envolvem este tipo de força nos ajudam a desenvolver determinados aspectos da musculatura, além de nos auxiliar a manter vigor e condicionamento físico. Oficial, pronto para a nossa grande missão? Claro, senhor. Acabei de fazer a minha última bateria de exercícios físicos. Muito bem. Você sabe que no espaço teremos que fazer mais ou menos 4 horas diárias de exercícios, não é? Sim, senhor. Soldado Oliveira pedindo permissão para se apresentar, senhor. Descansar. Pois não, soldado. Desculpa a minha intromissão, senhores, mas é que eu sonho em me tornar um astronauta um dia. E eu vi que os senhores vão ter que fazer muito exercício lá em cima. Isso mesmo. Como assim? Não entendi. Sem gravidade? Entendi o que você quis dizer, soldado. Soldado, nós temos que fazer exercícios justamente pela ausência de gravidade, que chamamos de microgravidade. Em períodos longos no espaço, a baixa gravidade reduz muito nosso peso. E se não fizermos exercícios, nossos ossos se enfraquecerão demais. É verdade, claro. E como são esses exercícios, senhor? Eles são feitos com cordas, elásticos, molas, que fazem o papel do peso. E esse peso vem da tração dos elásticos. Temos também a bicicleta ergométrica, onde nos prendemos para pedalar. Entendi. Substitui o peso pela tração. Genial. Sim, temos que pensar em tudo, soldado. E nossa saúde tem que estar 100%. A viagem ao espaço é uma prova de resistência física e emocional. Com certeza, senhor. Como os senhores fazem para aumentar a potência dos exercícios? Por meio de elásticos mais ou menos rígidos? Isso mesmo, exatamente. Nós calculamos até mesmo o nosso peso no espaço, com uma balança um pouco diferente, é claro. Como ela funciona, senhor? Ela usa a força de tração para determinar o peso. Interessante. Soldado Oliveira! Soldado Oliveira pedindo permissão para se retirar, senhor. Dispensado. Esse aspirante me lembra muito você, oficial, quando estava começando aqui na base. Nessa época eu nem imaginava que fosse chegar até aqui, não é, comandante? Senhor. Oficial, vou ter saudades da Terra. Por que, senhor? Aqui na Terra, joga um coco para cima, ele sobe, para e desce. É verdade. Empurro o chão e ando. Dou um salto e não chego a bater a cabeça no teto. Ah, eu entendi. O senhor se refere à ação da gravidade terrestre. Exatamente. Agora, no espaço, onde há microgravidade, se eu jogar o coco para cima, ele é capaz de entrar em órbita. Ah, e se eu empurrar o chão para trás com muita força, é capaz da nave girar e entrar em rotação. E se eu der um salto vigoroso a partir do chão, arrebento minha cabeça na lâmpada da espaçonave, além de causar um acidente. É, comandante. No espaço o mundo é bem diferente. Temos que agradecer a Arquimedes por ter inventado a alavanca, a Newton, a Galileu por suas descobertas. Do contrário, nós não estaríamos aqui hoje. Positivo, oficial. Quem diria que estaríamos a bordo da primeira nave espacial brasileira rumo ao Sol? Eu esperei a minha vida inteira por esse momento. Então vamos. Está pronto, oficial? Sim, senhor. Então cheque nosso banco de dados para ver se está tudo em ordem. Ligando o banco de dados na função voz. Vamos, faça um teste. Sim, senhor. Ah, senhor, como falamos hoje em dinâmica, vamos nessa. Vai em frente. Banco, defina o conceito de máquina simples na física. Uma máquina simples é um dispositivo, tecnicamente uma única peça, capaz de alterar uma força
seja em intensidade ou direção ou sentido, com o intuito de ajudar o homem a cumprir uma determinada tarefa com um mínimo de esforço muscular. De modo geral, elas alteram forças e deslocamentos de tal forma que o trabalho mecânico realizado seja sempre constante. Polias, planos e alavancas são exemplos de tais máquinas. As alavancas são muito gerais e estão por trás do funcionamento das tesouras, alicates, carrinhos de mão, cortadores de unha, pinças e muito mais. Os planos inclinados também podem aparecer sob diferentes formas, como nas roscas dos parafusos e nas cunhas. Eu posso fazer mais uma pergunta, senhor, por curiosidade? Pois não, faça. Mas antes, vamos falar com a central para checar a nossa comunicação. O Irapuru chamando a central, câmbio. Central na escuta. Tudo pronto para decolagem. Câmbio. O Irapuru checando os últimos detalhes, câmbio. Ok. Continuem os testes. Câmbio. Entendido, câmbio. Pois não, oficial. Pode fazer mais uma pergunta ao banco de dados. Banco, defina o conceito de força elástica. Elásticos, grampos, presilhas e outros utensílios usados nas roupas e no cabelo. Brinquedos de corda, aqueles que têm uma chavinha que deve ser girada para dar início ao movimento. E relógios de corda como os de pulso e os relógios cuco. Clipes de papel, cordas de violão, tambores e outros instrumentos de percussão, fios e cordas, estruturas de metal, paredes de concreto, balanças analógicas. E também está presente nas fibras e músculos dos mamíferos e em muitas outras funções onde esticar ou comprimir e retornar ao ponto original seja necessário. A força elástica está presente em maior ou menor grau em praticamente todos os objetos do seu cotidiano, inclusive nesta nave. Bem lembrado. Vamos conferir nosso sistema de exercícios, Sim, senhor. molas e amortecedores. Ok, senhor. Pronto para a decolagem? Instrumentos. Nunca estive tão pronto em toda a minha vida, senhor. Instrumentos checados. O Irapuru chamando a central, câmbio. Central na escuta. Prontos para a decolagem. Positivo. Decolagem em 10 segundos oficiais. Entendido. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Boa viagem. Boa viagem! Ai, meu Deus! 2, 1. E o cotidiano